E o tal do buraco de minhoca entra nessa história? Não, o buraco de minhoca é um pouquinho diferente. O buraco de minhoca bom, para falar de buraco de minhoca, a gente tem que falar de buraco negro, né? Isso é outra pergunta também, mas então vamos Não, pelo buraco negro. É a mesma pergunta, no fundo, porque o buraco de minhoca são dois buracos negros que se encontraram na vida, né? Ah, é? Como é que funciona o buraco negro do ponto de vista da relatividade? A gravidade, como o Newton explicou, é uma força entre dois corpos. Então você tem, por exemplo, o Sol exerce uma força sobre a Terra e a Terra fica girando ao redor do Sol porque ela está presa por essa força. Isso é a gravidade do Newton, 1687. Tá bom. Quando Einstein, em 1915, faz a teoria da relatividade geral, ele dá uma nova interpretação para a força da gravidade. A força da gravidade não é mais uma força. A força da gravidade é uma deformação do espaço vizinho à massa. Então, o Sol, ele deforma o espaço. O espaço ao redor do Sol está torto por causa da massa do Sol. A Terra andando nesse espaço torto fica dando volta, porque está torto o espaço. Não tem outra opção. Então, a Terra não está sentindo a força da gravidade do Sol. A Terra está levando a vida dela num espaço que é torto. E o espaço é torto por causa da gravidade do Sol. Sim. Tá? Então, aí, quando você tem essa interpretação que a gravidade, na verdade, não é uma força, ela é uma curvatura do espaço, é uma deformação, a deformidade, né? É uma deformação do espaço. Aí você fala assim, quanto mais gravidade, mais deformado é esse espaço. E se eu fizer uma gravidade tão forte que eu crio um poço sem fundo, né? Isso é o buraco negro. Então, Sim. assim, você tem uma massa tão grande, tão intensa, que ali o espaço ele está fechado sobre ele mesmo. Tanto é que tudo que for lá para perto não consegue mais sair, porque você fica preso pro resto da eternidade. Mas ele e vai para onde? Não, vai para esse fundo desse poço que não tem volta. Mas não sabe o que é o que tem no fundo. Na verdade, assim, eu tô te dando o modelo da relatividade geral. Sim. O buraco negro, e durante muito tempo, uns 30 anos mais ou menos, foi só um modelo matemático. Até que a teoria astrofísica mostrou que isso poderia acontecer de fato. Que assim, você está falando muito legal, um negócio que tem tanta massa que cria um poço sem fundo no espaço. Isso não existe na natureza. Não existe não, é só matemática. 30 anos depois alguém falou assim, cara, pode existir. Estrelas muito grandes, quando morrem, elas podem colapsar, o núcleo delas vai ficar tão denso, tão pequeno, que toda a massa da estrela vai estar concentrada ali, que ali vai formar esse objeto que vai criar esse poço gravitacional. Então o buraco negro existe. Só que aí quando você entende que o buraco negro existe, o buraco negro deixa de ser uma ficção matemática e vira um objeto astrofísico. Então o que é o buraco negro? É isso aqui. Entendeu? Só que se você imagina a massa do Sol aqui, nessa bolinha. Não, nem precisa ser tão, entendeu? Porque o Sol teria que ter uns 3 km. Mas assim, pega toda a massa do Sol, bota nessa bolinha. O que acontece quando você cai? O que acontece quando você cai na Terra? Você vai para a superfície. Só que a superfície é pequenininha. Então assim, não tem nada de muito misterioso no buraco negro real. Porque dá a ideia que a gente vai ficar vagando lá dentro, né? Algo assim. Ou né? indo para outro canto. Aí o que acontece? Essa deformação do espaço, se você tiver a coincidência suprema de ter num pedaço do universo esse buraco negro que está fazendo essa deformação no espaço, num outro pedaço do universo você ter outro buraco negro que causa uma deformação no espaço, e por alguma questão da geometria do universo, essas duas deformações se encontram, aí você liga um ponto do espaço com outro. Isso é o buraco de minhoca, né? O nome técnico do buraco de minhoca é ponte de Einstein-Rosen, que foi o Einstein e o Rosen que fizeram essas contas matemáticas pela primeira vez. O buraco de minhoca eu costumo brincar, cara. Ele é, assim, até para o público carioca é muito fácil de entender. Ele é o túnel Rebouças, entendeu? Você tem um ponto da cidade, que é ali o Rio Comprido, outro ponto da cidade, que é a Lagoa.
Para você ir de um ponto para o outro, você tinha que escalar o Corcovado e descer do outro lado. Aí alguma tecnologia superior juntou esses dois pontos numa linha reta, quase reta, o Rebouças não é reto, mas assim, e encurtou o caminho. Então você ligou dois pontos do universo, no caso do Rio, que são distantes, e você encurtou o caminho. Então isso é que é o buraco de minhoca. Naturalmente falando, acontece. Qual é o problema que o túnel Rebouças não tem? É que como isso é ligado pela gravidade, então assim, a gravidade desse está puxando para cá, a gravidade desse está puxando para cá. Eles se encontram. Mas a gravidade está puxando para o centro desse... Então você vai entrar por um lado, você nunca vai sair pelo outro lado. Então essa história de viagem pelo buraco de minhoca, isso é impossível. Porque... Balela. Não tente isso em casa. Não tente isso em casa. Entendeu? Vai morrer. Porque isso aparece direto em filme, ficção, sim, né? Mas o filme ele tem que fazer isso. Por quê? Porque se você fizer dar continuidade no filme. Não, pra andar, porque o cara vai demorar 250 anos de... Mas eu achava que era uma opção viável pra não é. burlar Tempo, a gente não conseguir atingir velocidade da luz, por exemplo. Não Você é. pegar um buraco de minhoca e sair do outro lado. Não é. Não tem como.